Boa noite. Então, vamos começar na temática de hoje. A gente vai continuar abordando o que é abordado, né, todas as segundas-feiras, que foi um tema genérico que nós escolhemos, que é cosmoética, e dentro dessa cosmoética foram sendo assim abordados vários subtemas. E no subtema de hoje eu coloquei como título, né, a cosmoética na ética, para que nós possamos assim tentar, na realidade, a partir de um diálogo, chegar à compreensão do que é essa nossa ética e como essa cosmoética se manifesta nessa ética, se é que vai existir uma cosmoética na ética. Tá? Então seria para nós pensarmos isso, e nós iremos pegar muito, e nós iremos buscar muito dos exemplos que nós temos no dia a dia, para que possamos discutir essa cosmoética dentro dessa ética, numa visão, vamos dizer assim, um pouco mais complexa, tá? Ou profunda, que nós possamos dar aqui, interagindo com os outros, cada um de nós, com os nossos exemplos que possamos somar dentro desse processo. Então, só para que nós possamos compreender de uma forma bem clara, eu tento aqui mostrar para vocês uma coisa bem simples, para que cheguemos a essa conclusão como um ponto bem claro. A ética, ela está contida na cosmoética. E esta cosmoética, tá, que contém esta ética de forma mínima possível, mas ela está lá, de forma, vamos dizer, seminal, tá, para acontecer, para existir. Dependendo, óbvio, do grau de evolução de cada consciência e do processo de lucidez que essa consciência vem adquirindo na sua maturidade. Como seria isso? Só para nós compreendermos aqui, né? Ou seja, 10 milímetros ele está contido dentro de 1 centímetro, não é isso? Todos nós sabemos disso, isso é matemática pura. Da mesma forma, a ética na cosmoética. Tá? Uma gota d'água, se nós chegarmos ali no oceano, extrairmos uma gota d'água e colocarmos ela numa análise no laboratório, você pode chegar no mesmo oceano, pegar aquele monte de água, colocar no laboratório, os resultados serão iguais. Ou seja, aquela gota d'água, ela representa o oceano em uma parte, tá? Com suas propriedades específicas. Então, nós também temos essa observação. Se nós pegarmos uma frequência, seja ela de som, ou se esse som transformado em luz, em cor, nós veremos que na frequência, o que é que nós teríamos? O azul, tá certo? Ele vai estar contido dentro do vermelho. Somente variando disso, tá, a distância das suas ondas, como nós podemos verificar aqui. No vermelho nós teremos aí 700 newtons, tá? E no azul 450. Então, simplesmente é a ondulação que vai dar essa diferenciação, mais um estará contido no outro, existindo um dentro do outro a qualquer momento. Isso daqui fica bem claro, não fica? Seja em qualquer exemplo desse aqui, isso é bem nítido para a gente, bem perceptível. Pronto. Se isso é bem perceptível para nós, será muito fácil nós compreendermos o que é essa ética que nós temos. Essa ética que nós temos, ela é simplesmente uma corrupção do processo da cosmoética. Então, ela existe dentro da lei, como está aí, na cultura, na tradição, na educação, na sociedade, na política, na justiça e em qualquer outro segmento que nós imaginarmos. Ela estará lá presente. Agora, se nós pegarmos essas coisas e formos destrinchar elas, nós veremos que ela realmente é muito pouco do que existe nela. O que existe nela é a base da intenção. Como o cosmos, ele manda e ele direciona para nós as suas energias. E essa energia, para ser manifesta, é necessário que uma consciência capte e faça ela se expressar no contexto da intrafisicalidade. E geralmente nossa percepção, tá, do que vem do cosmos, ela é distorcida pelos nossos interesses. Então termina sem termos ela totalmente pura.
Então, nós vamos ter na lei, quando diz, uma lei não mate, uma lei cosmoética. Mas aí o homem pega ela, destrincha ela em várias formas e diz que se você matar um ato de, vamos dizer, de briga, de agressão e tudo mais, é autodefesa, então você pode matar. Se você mata dirigindo o carro em alta velocidade, você não matou, tá certo? Isso não é crime, tá certo? Que possa ser averiguado como homicídio, de forma nenhuma. Mas óbvio que você não está medindo a intencionalidade daquela pessoa naquele processo, que é o que dá a base da cosmoética, é a sua intenção e a sua vontade, e a experiência do fato da maturidade que você tem. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Vamos pegar o exemplo do carro, tá? Você pega uma criança, um adolescente, 12, 13 anos, irresponsável, não tem muita coisa ainda na cabeça, mas ele resolveu pegar o carro do pai, que mesmo que não deixe, ligou lá e achou de sair. Este adolescente lá com seus 12, 13 anos foi lá, pô, bateu em alguém e matou. Óbvio que, tá? Por mais que ele não soubesse dirigir, não tivesse pensado no risco de assassinar alguém, ele cometeu um ato, tá, de infração e de morte. Isso não será pesado e nem medido da mesma forma se você pega um condutor que tem habilitação, que conhece as leis de trânsito, que está alcoolizado e acima da velocidade permitida. Nem aqui na intrafisicalidade e nem no extrafísico. Serão avaliações totalmente diferentes. Muito embora a nossa lei, em ambos os casos, tá certo? Ela vai amenizar o fato, a cosmoética não o fará. Por quê? Dependerá realmente da maturidade daquela consciência no seu grau de lucidez. Presume-se que um adulto que tirou a habilitação, que sabe que excesso de velocidade não é permitido, que dirigir alcoolizado não é permitido, ele tem muito mais responsabilidade do que um adolescente, tá certo? Que de forma impulsiva pegou o carro do pai e saiu. A mesma coisa se verifica na lei cosmoética. Então, nós temos muito disso. Quem é jurista sabe que as nossas leis, elas condenam de um lado e soltam do outro. Não existem rombos, né? Existem buracos negros nelas, enormes, para atender às necessidades daqueles que as fazem. Então, não tem determinadas saídas numa instância menor. Mas numa instância maior, para coisas mais graves, a lei está cheia de furos. Tá certo? Está cheia de furos. Então, assim, são casos, óbvio, muito claros. Vou voltar de novo ao caso de uma pessoa alcoolizada numa direção. Você não é obrigado a fazer o teste do bafômetro. Então, você vai, tira ali, não faz o teste, tá certo? Mas se eu me nego a dar prova da minha inocência, é porque eu sou culpado. Mas nossa lei permite um furo bem grande, não tem nada a ver, tá certo? Você pode se omitir e não prestar, não fazer o teste e pronto. Quando o correto seria o quê? Você é inocente à medida do momento que você prova a sua inocência. Então, se contra o fato, já que na jurisdição se usa muito disso, contra o fato não há argumento, e eu vou e me predisponho a fazer um teste do bafômetro, provando que eu não estou alcoolizado, então não tem argumento, certo, óbvio. Mas se na visão você percebe o cara trôpego, o cheiro de álcool, na hora que o cara pergunta se ele vai fazer ou não, né? O cara lá com a boca que não dá nem para falar. Aí você, porque se omite, aí aparece 2, 3 dias na televisão dizendo que não estava alcoolizado, a justiça acata a decisão e toma outros caminhos. Então, isso mostra que, apesar da intenção da cosmoética se manifestar através da nossa ética intrafísica, ela, na realidade, não é cumprida pela intenção daqueles que fazem as nossas leis. Mas eu já vi nesse exemplo quase como essa que você mencionou aí, que na cosmoética o adolescente seria julgado, vamos dizer assim, de maneira diferente. No caso aí de você não fazer o teste do bafômetro, seria para você não comprovar a sua culpabilidade. Correto. Né? E no caso da lei deixar essa brecha, era como se estivesse usando aí essa espécie de
está botando isso todo mundo. Não, o adolescente também, mesmo que não saiba. Mas aí a intenção dele, a intenção não era essa. Mas, por exemplo, tem adultos que eu já vi fazendo que saem. Não tinha a intenção X deles, mas se embriagou na festa, bebeu demais. E mesmo assim acha que pode, porque está bêbado, pode tudo. Mas veja só, Aí aí vamos lá. Aí nós temos vários, quando eu citei ela dentro da questão do veículo, né, que é o mais comum, para que nós possamos justamente observar isso mesmo. Porque veja só, ela vai julgar diferente? Vai. Porque dentro dos nossos princípios, mesmo já corruptos da cosmoética, né, com a cosmoética corrompida nela, você tem, primeiro, você não pode dirigir alcoolizado. Segundo, você já tem uma outra, essa é a primeira infração. Segunda infração, você às vezes está em excesso de velocidade. Depois você é consciente de que você perdeu seus reflexos. Tá? Depois você é consciente disso. Quarto, dizer que você não tinha intenção de matar é a mesma coisa de dizer que se eu puxar o gatilho de um revólver e dar um tiro em você, eu não lhe mato. Quem garante que eu vou lhe matar? Eu posso dar um tiro fatal em você e só levar você para o hospital. Porque todo mundo sabe que esses 3 itens anteriores, tá certo? Mas a sua falta de observação deles garante uma má consequência. Mas isso é para o adolescente também. Veja só, aí sim, tudo bem, mas não vamos levar no caso extremo, porque quando eu peguei o adolescente, na realidade, foi para a gente pegar como exemplo, só que ela amenizaria num fato e no outro, tá entendendo? Porque o adolescente, quando eu coloquei o adolescente, óbvio, não estou pegando o que existe hoje dos nossos adolescentes, são muito bem informados, né? Mas são raros. Os desinformados é porque querem manter a ignorância, querem passar por desinformados, mas hoje não tem tanta desinformação, não. Tem televisão em toda casa, quando não tem, tem rádio em todo canto, quando não tem, alguém escuta falar, né? Eu estou pegando mais o adolescente assim, querendo dizer que ele com 13 anos, ele não tirou uma habilitação ainda, ele não obrigatoriamente conhece as leis de trânsito, tá entendendo? Ou seja, ele não tem, e ele saiu no impulso de dizer, eu vou pegar o carro do meu pai e vou dirigir. Estou pegando um adolescente bem inocente, vamos dizer assim, dentro do processo, tá entendendo? Dentro da coisa, não que tenha todas essas especificações, tá certo? Dentro desse processo. Aí eu posso pegar um mais novo ainda, com 5 anos de idade, tá certo? Uma criança com 5 anos de idade. E aí eu posso dar um exemplo bem próprio, que eu peguei o carro do meu primo, liguei, e o carro foi-se embora. Tá? Podia ter matado alguém, ter assassinado alguém e tudo mais, ou eu mesmo ter morrido naquele processo, tá? Peguei a sorte, peguei uma rua reta, pronto, o carro parou lá na frente, eu não conseguia mais empurrar, o carro estancou-se. Não sei como foi, mas foi. Né? Então pronto, aí teria esse tipo de coisa, a gente pegar coisas bem distintas na questão da consciência de um e de outro. Diz mais. Essa corrupção assim na legislação, eu quando era estudante de direito, aí a gente inocente, né, pega aquele livro e diz, rapaz, que lei errada, esse pessoal é muito burro, fez essa lei com essa brecha, né? Aí depois eu, naquelas páginas amarelas, né, da Veja, né? Eu não sei qual foi o político, um dos políticos disse, olha, quando a gente quer passar uma lei muito boa, a gente tem muita dificuldade, não consegue aprovar. Então a gente coloca um texto ambíguo, aí passa. Para dar margem à interpretação. Não é que o legislador ele não é burro, aí porque essa lei não funciona, o judiciário não funciona. Tem as deficiências, tem, mas é porque a coisa é propositalmente feita para dar uma brecha. Para dar brecha. É uma corrupção sabe como deveria ser, sabe qual é o foco para atacar, mas deixa em aberto. Olha, veja só, quer ver uma coisa que nós pagamos na cosmoética, que ninguém presta atenção nisso muito claramente, é uma coisa política muito clara, se nós pegarmos o nosso contexto social hoje, tá certo? Como é que um político que ganha 8 mil reais, 12 mil, que é o que um vereador ganha, ele consegue fazer uma campanha política, tá certo? Com 200, 500 milhões. Aliás, 500 mil, tá certo? Dentro desse processo. Se naquele processo ele não paga, como é que um governador gasta milhões em uma campanha se o que ele vai ganhar não dá para ele pagar? E todos nós sabemos disso e votamos nessas pessoas. E aí, quando nós sofremos a rebordosa das consequências das decisões políticas, tá certo? Que se vê aí a Petrobras com seus roubos, se vê outros processos que nós vemos políticos aí, nós nos admiramos de quê, pelo amor de Deus? Gente, isso é matemática, tá certo? Se eu só tenho 100, só dá para gastar 100.
Não tem como eu gastar mais. Aí o cara pega, tá certo, 1 milhão para pagar em 4 anos, que se somar tudo, ele não vai ter aquele dinheiro para pagar a 10, 20 pessoas que estão bancando ali na campanha dele. E nós sabemos disso. Está entendendo? A maioria da massa talvez não saiba, por falta de educação, né, que é um outro processo, mas nós mesmos que temos consciência fazemos isso. Sabe? E votamos nessas pessoas. Outra coisa é nós não compreendermos o seguinte, gente, votar em político é votar em quem sabe administrar. Às vezes o cara, ele sabe administrar, sabe? Ele só não sabe falar bem, só não se veste bem, só não é o melhor. Somente isso. Então nós olhamos a qualificação de forma errada. E isso nós fazemos na nossa relação, no dia a dia, nos nossos casamentos, nas coisas que nós procuramos. Nós não sabemos o que é que nós estamos procurando evolutivamente. Que é aquela velha questãozinha que nós sempre colocamos aqui, é falta de prioridade, é falta de planejamento, é falta de objetividade, somente. Porque na hora que você tiver objetividade na sua evolução, tiver planejamento na sua evolução, você vai escolher a pessoa certa e não vai saber se ela é bonita, se ela é baixa, se ela é ruda, se ela é magra, se ela é preta, se o cabelo é assanhado, se não tem dente, que diabo é. Você sabe que aquela pessoa serve para a sua evolução e você vai traçar isso. Na hora que você escolher na política, tá certo? Você saber, olha, nós queremos melhorar, você vai procurar quem sabe administrar da melhor forma possível. É isso que vai ser escolhido. Não é o cara que tem a melhor lábia, não é o cara que vai estar falando, porque se percebe e se olha esse gerenciamento e essa gestão. Por que repetir os mesmos erros, colocando os mesmos lá, quando nós sabemos que a própria gestão não funcionou no período anterior? Não existe isso. Então a nossa cultura também ela é feita dessa forma. E ela é feita para manter um sistema. Tá? Então chega, culturalmente, nós deveríamos ter a cultura de quê? Da evolução. Ou seja, deveríamos ter o idoso, que já tem uma experiência de vida, tomando para si o encargo de ensinar e passar a sua experiência, para que os mais novos pudessem ser poupados e acelerar o seu processo evolutivo. Mas o que é que nós vemos nos nossos idosos? Pessoas reprimidas, pessoas que não viveram o que queriam viver, pessoas que não souberam dizer não, e que chegando a uma faixa etária, tá certo? Que nem seja idoso, 50, 55, 60 anos, que não são idosos ainda, tá certo? Vivendo como adolescente. É namorando escondido, o filho não pode saber se ele vai ali fazer o quê, porque vai fazer o que o filho está fazendo. E isso não se explica, sabe? Isso não se explica. E isso se diz que é viver bem, isso se diz que é viver normal, quando na realidade não é dentro desse processo. Mas é isso que se diz. E mais uma vez, tá certo? Nós podemos observar que a nossa cosmoética ela é corrompida por um processo de intenção de nós consciências intrafísicas, que deturpamos o processo. E nisso tudo, o que nós podemos chegar na observação mais profunda da análise de todos esses processos, é que nós vivemos uma grande mentira. E aí quando você chega nessa grande mentira, nessa distorção do que você sabe para o que você faz, e cai no poço, tá certo? De uma depressão, de mal-estar, de agonia, às vezes você não identifica qual é o problema. Você não sabe qual é o problema. E como enfrentar isso? Diminuir essas coisas, porque é difícil. É muito difícil. Basta você imaginar o seguinte, hoje nós temos algum conhecimento em relação ao extrafísico, né? De tanto nós falarmos e vocês de ouvirem, vocês também de falarem e se posicionarem. Aí imagina, você vai trabalhar, está desempregado, passou não sei quantos anos desempregado, vamos supor, e você é chamado para trabalhar vendendo armas. Você vai? Aí você vai justificar, não, eu vou porque preciso do dinheiro, porque eu tenho que me manter, porque a vida é assim, tal. Se eu não for, vai outro. Pois é, se não for, vai outro, não é? Aí veja só, olha o processo de conflito para o que você sabe e para o que você está indo fazer. Vender bebida. Pois é, vender bebida, vender cigarro, né, vender maconha, tá? Seja lá o que for. Dentro desse processo do que se conhece ou não. Na verdade, porque quando você estiver trabalhando, que estiver trabalhando com o supérfluo, estiver alimentando a ilusão de todo mundo, na verdade você está fazendo o que não deve. Se você vai trabalhar em qualquer área, trabalhar no banco, por exemplo. Qualquer área, se você for olhar mesmo, vai ficar meio difícil de você dizer, poxa, mas eu propago uma coisa e estou aqui trabalhando para X, Y. Pois é, tá
difícil. É muito difícil. Aí é o que a gente chama de marchar no contrafluxo. Você está disposto a enfrentar esse contrafluxo? E nesse contrafluxo? Porque é o que ela colocou. Se você trabalha no banco, tem problema. Se você vai trabalhar vendendo outra ilusão para o povo, tem problema. Se você vai trabalhar, tudo tem problema. Existe uma má intenção por trás de tudo isso. Ou seja, nós vivemos, tá certo? Somos patologicamente doentes e vivemos numa sociedade doente, onde nós somos assediadores uns dos outros. Toda ação que existe nossa por trás, ela é assediadora, porque ela visa em prejudicar o outro e não ajudar o outro. E aí é o grande problema dessa cosmoética quando ela quer se manifestar, porque ela não reverbera em ninguém. E quando um tem um pouco de intenção, ele não capta ela na sua íntegra. Então se cria, né, como é o nome daquele órgão aí, das Nações Unidas, que para ajudar todos os países, a ONU. Se cria uma ONU para criar paz no mundo. Aí os homens que vão lá para dentro não tem paz nenhuma, nem tem interesse nenhum de fomentar a paz. Criam a guerra. Ou seja, desvirtua totalmente aquela intenção maior que veio do cosmos para manifestar-se na intrafiscalidade, de ajudar a humanidade a sanar essa guerra e essa violência, porque homens se infiltram dentro dela, que não compreendem a sua manifestação e vão lá promover a guerra. Né? Porque aí os Estados Unidos assumem e dizem, não, isso daqui eu não voto, não aceito e vamos lá fazer guerra. Acabou. Acabou-se ONU, acabou qualquer resolução política mundial nessas intenções. Mas no fundo, sem ter essa distância toda, se nós voltarmos para nós mesmos, nós iremos observar isso em nós. Né? Nós iremos observar isso. E aí é o grande cuidado que nós temos que ter, que é na análise da nossa própria intenção, quando nós vamos manifestar a criação ou prestarmos um serviço a algo ou alguém. Porque é difícil. Imagina um médico que ele tenha consciência de tudo isso aqui. Ele passa remédio. Aí ele vê, tá certo? A indústria farmacêutica, ou mesmo uma farmácia para quem ele manda, tá certo? Começar a cobrar absurdos daquele remédio, explorando aquelas pessoas que ele sabe que o remédio cobraria lá R$10, estão cobrando 200. Ele vai continuar passando? E aí? O paciente precisa. Ele sabe que existe um bobo ali no meio. Alguém começou a querer tirar um benefício maior daquilo que poderia ser bem menos. A intenção dele é de ajudar, é passar um remédio que sirva, num preço acessível, mas a turma já não deixa mais. E aí? Como esse processo vai acontecer? Como essa cosmoética irá agir? Então ela só age por individualidades. Pelas intenções temos que observar que talvez, entre aspas, né, às vezes é melhor você não saber do que você saber. É melhor você ser ignorante do que você ter o conhecimento, dependendo daquilo que você esteja almejando. Porque essa cosmoética, ela vai justamente lhe buscar dentro daquilo que você sabe. Então essa história de que, eu vou ler 200 livros, vou ler não sei o quê, ler revista de gibi que é melhor. Porque se você começar a ler esse tipo de informação extrafísica, começar a ler esse tipo de informações que saem nos vários livros aí, de várias editoras, né, de várias religiões, muitas vezes, lhe dando essa maturidade consciencial e essa responsabilidade, né, é a coisa melhor do mundo. Você observar isso. Porque você não tem condições, meu filho. Não faça isso não, pelo amor de Deus. Tá certo? Não faça isso não, porque isso é um problema. É um caso sério. Acaba adoecendo. Pois é. Você sabe, mas não age. Pois é. Agora, se for assim, você também for se culpar por todas as transgressões que você faz, você não vive. Aqui a nossa sociedade Veja só, você não vai ser culpado. Você não é culpado. Você vai ser punido pelo que você sabe. Isso daí eu te garanto. Eu entrei numa sociedade aí de construção. Eu sei que meu sócio bota dinheiro no cara do bombeiro que vai fiscalizar. No bombeiro fica muito em conflito. Eu digo, não faço. Né? Construção, acho que a gente traz um produto que, dentro do que está aí no mercado, ainda oferece um pouco a mais. Capitalista, né? Claro. Pega o dinheiro.
pano até o fundo, porque eu sei que a gente está num processo difícil. Agora, na medida do possível, eu tento não entrar nessas práticas, né? Certo. Aí veja só, existem duas coisas. Vai, Existe o eu sei, praticante eu e existe o conivente. É difícil. Né? Existe o praticante e existe o conivente. Exato. Tá certo? O praticante ele responderá pela prática dele. Ponto final. Vai ter um peso. O conivente vai responder pela prática dele. Ponto final. Não tem como fugir. O problema é esse. Se você corre, o bicho pega. Se você fica, o bicho come. O que você tem que decidir é como você irá agir dentro do processo. É o menor dano possível. Tá? É o menor dano possível. Porque existe uma coisa que é interessante. Nós falamos e nós observamos sempre esses aspectos, tá certo? Mas não sabemos que, tá certo? O agir de conformidade com a cosmoética nos dá muito mais liberdade, tá? E nos traria muito mais retorno do que agindo contra ela. O grande problema é esse, ninguém está disposto a pagar o preço. Agora, demora mais. Todos os que andaram nela avisam isso. Buda, Cristo, Jesus e os outros mais próximos aí, Yogananda, Baba e os outros que já estiveram aqui conosco. Andar na cosmoética demora mais, é mais sacrifício, mas o retorno é maior. Entendeu? Agora, todos nós responderemos. Não tem dúvida que você vai responder por isso, não. Vai responder. Agora, sua consciência, só Deus, só você vai saber pesar no dia lá, né? Quando chegar na hora, você vai dizer o que era que eu sabia, o que era que eu devia fazer, o que eu não fiz. Mas é porque, assim, às vezes você se vê não faço nada, ou faço alguma coisa, o meu melhor. O meu melhor é difícil. Pois é. Vou me retirar para um mosteiro para não fazer nada. Se eu não tenho nem concentração com aquela meditação. Não, com certeza, é o que eu estou dizendo, é buscar o menor dano, tá entendendo? Por quê? Ponto final, todos nós somos doentes. Tá? Na hora que nós temos uma sociedade que ela só pensa em se prejudicar, um prejudicar o outro, um tirar proveito do outro, um sabe não poder expressar para o outro algumas coisas, porque existe N processo nessa coisa, é termos consciência de que somos doentes e que essa manifestação cosmoética que nós tanto buscamos, ela não se manifestará enquanto nós não ficarmos saudáveis. Não tem o que fazer. Para a gente sobreexistir, sobreviver, você vai ter que trabalhar dentro de uma sociedade que é para a ilusão. No caso aí, você está tentando esse novo caminho. Embora você saiba já, mas se entrega porque precisa sobreviver. Diz, não, eu preciso disso, eu quero dar certo nisso, tenho minha família para sustentar, e tem N justificativas que diz para você que você vai seguir por esse caminho. Mas acontece, eu acredito, que chega uma hora que, por você saber, você não consegue mais ir adiante. Aí Agora, chega vamos assim, lá. Chega a educação. Ó, A educação, como é? por exemplo, aí só para Pode completar. falar. Na educação, acabou que chegou no meu limite. De coisas que eu vi, aquilo não era o que eu acredito, não consigo mais fazer isso. Porque aí, obviamente, tem que arrumar um daquilo que eu já estava mais vendo que aquilo não existia. Eu estou realmente deixando de fazer para vender. Estou deixando. Ó, quer ver uma coisa? Nós falamos, e óbvio que isso não é para massagear, né, e nem nos acomodarmos. Mas, por exemplo, por que você acha, tá certo? E isso, óbvio, na maior parte, não estou dizendo que é 100%, mas pelo menos percentuais a gente pode arriscar de seus 70%, 80%. Por que, tá certo? Existe, tá? A maioria das pessoas sem educação. Não é só porque nosso sistema político ele tem interesse nisso, não. É porque a maioria dessas pessoas que estão hoje sem educação, tá certo? Elas não souberam aproveitar e não deram fundo e já tinham conhecimento para isso. Então é negado a elas, porque é assim que a lei rege. Ou seja, é aquela passagemzinha lá que Jesus diz, a quem muito tem será dado, e a quem não tem, até o que não tem lhe será tirado. Então se eu te dou, tu não valoriza, não tem a intenção correta com aquilo, eu vou te tirar mesmo. Por mais que tu não tenhas. Então tira até o que tu não tem, ou seja, fica muito mais difícil tu voltar a ter. Isso num processo de série X, ou seja, de séries existenciais na vida, tá? Nós não temos essa relação enquanto na intrafisicalidade.
Mas quando você dessomar, tá certo? Ou bater da caçuleta, ou morrer, como queira dizer, e você estiver lá do outro lado, que pesar isso na balança consciencial, você vai ver que ó, eu não tive porque aqui eu usei muito mal. Isso seja no âmbito da educação, seja no âmbito financeiro, seja no âmbito, tá certo? Qual mais que nós podemos? Alimentar, tá? Não pensa que as pessoas que estão aí de fome estão passando de graça, não, cara. Não é de graça. É porque tiveram, esbanjaram e não souberam valorizar. Sabe quem vai ter água amanhã com o que vai acontecendo dentro do processo? Água não vai faltar, não. Mas sabe quem vai ter água amanhã? Quem hoje tiver a consciência de poupar. Quando ressomar na próxima, que tiver mais escasso, esse ainda terá. E isso é uma relação no fio das séries X de existência. Como as pessoas não pensam nisso, elas não têm essa visão de continuidade no extrafísico para cá, elas acham que vão desperdiçar hoje, tá certo? Elas dizem, mas eu penso no meu filho amanhã, ou eu não penso no meu filho amanhã, que se vai faltar água. Sendo que meu filho amanhã sou eu mesmo, renascendo lá na frente, ressomando. Tá? Meu filho sou eu, com a falta. Então aqueles que hoje já projetam isso para não faltar para amanhã, para os seus supostos filhos, pode ser uma ressoma sua para não faltar para você mesmo, lá na frente. Então essas coisas têm que serem pensadas nessas linhas. E essa cosmoética, ela não pode ser encarada como um fato ou um ponto. De forma nenhuma. A única coisa certa é de que prevalece a intenção e a vontade sobre ela. Isso é claro. E que nós podemos pegar dessa nossa ética, se a gente escaviar lá no final alguns grãos dessa máxima, dessa cosmoética. Isso é bem claro e bem verdadeiro. Então isso existe em qualquer país desse aí. Ó. São coisas comuns. Se você pensar no Japão, na China, no Índio, tá certo? Na Escócia, no Oriente, todos os viram dizer não matar. Por qualquer enviado do céu, por qualquer político, por qualquer pessoa, todas essas populações de qualquer país sabem que matar não é uma boa ação. Mas estão matando, não estamos? Aí nós olhamos e vemos, eu tenho pena lá do Oriente que está morrendo milhões de pessoas de armas. O povo vai lá e mata a criancinha e tudo mais. Se nós olharmos aqui no Brasil, meu filho, morre um tanto maior de acidente com os carros aí. Nossas armas são veículos disfarçados, tá certo? Matam mais do que as metralhadoras e os canhões desses caras lá do Oriente. E por que não fazem nada? Estatisticamente nós matamos muito mais em um ano. Mas a coisa é amenizada. É aquilo que eu falei antes. O pessoal pega, corrompe, justifica, aí todo mundo aceita a justificativa, faz aquela média podre, né? Todo mundo aceita e acabou-se. Pronto, acabou. Qual é a política mais correta para você procurar resolver um problema onde os carros assassinam mais? Proíbe, cara. Toma habilitação. É como você disse, o cara vai lá, paga o cara do Detran, pega a carteira de volta e vai dirigir. Ou dirige sem, paga o guarda rodoviário para passar quando ele é abordado. Tá? Quando não deveria existir, era cadeia, meu filho. Resolva seu problema lá com a lei. Tá certo? Você já fez um crime, quer cometer outro? Sem condições. Tá entendendo? Mas nós sempre nos nivelamos por baixo. Então nós aceitamos sucumbir a esse processo da massa que está aí fora, ao invés de fazermos um esforço de levarmos ela a pensar um pouco mais. Em toda cultura, você não acha que tem sempre uma espécie de brecha ou justificativa para matar? Embora todo mundo saiba, não deve matar. Mas E justificamos, e aí aceitamos fazer isso, tá certo? Agora veja só, se pegarmos na linha do tempo, tá, da cosmoética e das séries X, o que é que vai acontecer? O americano chega lá, mata o oriental, beleza. Ótimo, sem problema nenhum. Se nós pensarmos numa existência quadrada, vai justificar-se aí as políticas que existem hoje. Mas se você pensar que amanhã você, americano, vai sair daqui da América, vai nascer lá no Oriente, e um americano vem aqui lhe matar. E não é mais um americano que está, não é mais um oriental, é um americano agora que está aqui no corpo de um oriental. Essa consciência aqui. E aí? Você começa a observar e você começa a querer mudar esses valores. Você acha que hoje, lá dentro dos Estados Unidos, tá certo? Por quê?
acontece do nada adolescentes pegarem armas e fazerem pá dentro de uma sala de aula? São eles mesmos voltando lá para botar contra si mesmo os processos. Muitas das vezes, não estou dizendo que eu seja, que eu não sou adivinhão, mas justificaria o processo da cosmoética para que ela seja mais justa do que o que nós imaginamos. E não você imaginar como tem doido por aí que prega, não, é o oriental que morreu ali, nasceu lá para matar o povo. Olha o doidinho. Era complicar a lei seria muito burra se assim fosse. Agora, se eu chego para meus iguais, meus párias, e resolvo com ele aquilo que eles me deram, está tudo igual, estamos todos no mesmo nível. Tá certo? Estamos no mesmo nível, nos resolvemos na mesma lei. Isso é cosmoética. E isso é ética. Então, na hora que bandido mata bandido, é a mesma frequência, é o mesmo nível, é a mesma consciência. Eles se resolvam. Na hora que eu estou acima dele, eu tenho que dar um exemplo melhor para ele. E isso é o complicado de nós compreendermos. Porque isso é que traz, isso é que eleva a nossa consciência social e isso é que traz esse povo para cima. Mas o que é que nós fazemos? Nós sabemos que não devemos fazer isso, nos nivelamos por baixo e vamos matar os outros também. Aí é o problema. Mas a discussão da falta de compreensão da minha parte eu acho que bandido matando bandido tem uma ética e uma cosmoética aí. Tem. Como assim? Tem. Vou te Eles dizer não por quê. deviam estar fazendo isso? Não, entenda. Olha só. Quando nós definimos a cosmoética, nós definimos que existe uma intenção na cosmoética. O que é cosmoético e o que é ético, claramente? Tudo aquilo que estiver no mesmo nível, vamos supor, todos nós aqui estamos vibrando na frequência 5. Tudo que vibrar em frequência 5 possui a sua lei. E dentro dessa lei, o que for feito é permitido. Morreu não. Ponto final. A cosmoética se manifestará pela sua ética a partir daí. Se entre nós, que estamos vibrando em 5, tem alguém que tenha mais do que nós, vibra em 7, aqui em cima, nós estamos embaixo, o cara está em cima, ele tem que nos dar o exemplo dele, para quê? Para que nós possamos subir. Nós temos que vibrar igual a ele. Ele não pode baixar o nível dele para vibrar igual a nós, não. É isso que não pode acontecer. Isso está dentro do quadrante da cosmoética. Então, veja só, na hora que você tem uma população de marginais, claramente entre eles denominados assim, tá certo? Não sou eu, não é você, eles que se denominem assim, e se denominam dessa forma, tá certo? Eles resolvem com as leis deles. As leis deles não é a minha nem a sua. Isso daqui é ético e é cosmoético. Deles. Porque são consciências no mesmo nível, eles pensam da mesma forma, sentem da mesma forma e agem da mesma maneira, têm a mesma intenção. Pronto, deixa que ele fala para exemplificar bem melhor. Do desarmamento, por exemplo. Há quem defenda que a gente tem que ter o porte de arma para se defender do bandido. Só que quando eu tenho um porte de arma para defender do bandido, eu vou me nivelar por onde? Por baixo. Então, mas aí o bandido que tem a arma e eles, desde o ponto de vista da cosmoética, eles vão ser avaliados, vão ser, vou usar a palavra julgado, mas não é exatamente essa palavra, vão ser avaliados dentro de uma lei. Agora, se eu cometo o homicídio que o bandido cometeria, o julgamento é completamente diferente, porque eu não tenho referência a... O que eu estou questionando é como pode não matar, e só porque eu sou uma bandida, e estou no meio de um monte de bandido, aí agora a cosmoética eu posso pagar. Não É tem cosmoético. Mas, Mas se ó, matar, também vai ser mas, por diferenciado. exemplo, Então, quando tanto pode matar? mas em relação, se você for pegar os índios, até já contei esse exemplo aqui que o cenário estava assim, a comunidade indígena que uma criança quando nasce com uma síndrome defeituosa, deixa lá para morrer, né? Deixa cultura. Não quer dizer que seja cosmoético. Então, mas para a cosmoética, não é que seja cosmoética, mas a cosmoética tem uma avaliação diferente do que se eu pegasse meus filhos dizer que é cosmoético isso. Não, Porque ela está cismada, porque eu estou colocando que o fato deles se matarem, isso está aceitado na cosmoética. É isso que ela discorda, está entendendo? Mas perceba bem, por quê? Porque isso é cosmoético. Porque, veja só, na hora que eu penso em matar, eu odeio
você odeia, nós estamos vibrando igual. Sim. Esta vibração igual nos torna iguais. Na lei dos iguais, prevalece, e aí vamos baixar um pouco, vamos lá para o nível animal, prevalece o mais forte. Tá? Então, isto é permitido. Agora, na hora que alguém chega para mim e diz, ó, isso não pode ocorrer, isso não é uma informação somente verbal, nem uma leitura, isso é uma compreensão minha. Eu estou buscando isso, descubro isso. Tá? Isso responde a uma necessidade interna minha. Tá? Aí eu já não posso mais. Entendeu? Aí eu não posso mais. Por exemplo, senão a gente estava todo mundo lascado. A realidade é essa. Tá? Por quê? Nós lemos demais. Mas ler e ter informação é um ponto, somente. Isso é um ponto. Compreender aquilo a nível consciencial, para que isso seja cobrado na repercussão cosmoética, é um segundo ponto. Tem que surgir a necessidade. Por isso que, sem medo nenhum, você pode falar algumas coisas para uma pessoa, e se você quiser falar aquelas mesmas coisas para outra, talvez não atenda a necessidade da outra. A outra não compreenderá. Ela, no momento dela, na maturidade dela, da lucidez, da recuperação, da lucidez da consciência dela, ela ainda não tem. Então, ela não vai entrar, isso vai ser uma plantação para futuro. Futuramente. Esse daqui que já elaborou, processou e sentiu, vai fazer isso. Porque nós ressonamos, ressonamos e ressonamos. Porque, por enquanto, nós não temos maturidade para fazer o caminho que os sábios já nos ensinaram numa linha reta. Yogananda diz que nós somos todos iguais, Baba diz que nós somos todos iguais, e ambos respondem de que a diferença deles para a gente é que eles sabiam o que queriam e buscaram o que queriam. E nós estamos dormindo. Você não cobra de quem está dormindo, tá certo? A mesma coisa de quem está desperto. Então são caminhos. Agora, vai chegar o dia que a gente vai ter o clique, que a gente vai despertar? Vai. No dia que chegar, faremos caminhos semelhantes. Para mim é muito fácil de compreender quando você diz de avaliação e olhar para eles com um jeito X, e que eu compreendo também que eles têm uma ética. A minha dificuldade mesmo, como eu entendo o cosmoética como uma coisa muito ampla e maior, que deveria não, que está em todas as esferas, inclusive fora dessa esfera aqui, nossa, no planeta Terra, do jeito que a gente vive. Então, para mim é complicado perceber que a cosmoética pode, numa hora dizer nada e numa hora dizer não nada. Eu posso falar que Não, eu trabalho ali no Vale do Amanhecer, aí tem uma vez por mês, tem um médium que incorpora os pretos velhos, são os guias, né? E vem espíritos que você, a gente chama lá de cobradores, são espíritos que você tem uma dívida com eles, você fez um mal realmente a eles. E Jota falou, realmente, eu já participei lá do Império Romano, daquelas guerras dos 100 anos, já fui mercenário na Turquia, já fui viking, o que eles falam lá, né? E você, na hora que eles falam, você sente, você vivencia assim, eu não tenho visão do meio, mas o médico que incorpora me conta alguns detalhes e tal, já fui pirata, né? Tudo de ruim. E nunca veio um espírito para dizer assim, você me matou numa batalha, eu disse, nunca veio. Só vem traição. É tipo assim, era meu amigo e eu matei, uma mulher que eu enganei, o outro nunca veio e disse, não, eu era soldado e lutei com você e você me matou na luta. Nunca veio. E olha que já faz uns 5 anos, uma vez por mês, pelo menos uns 3. Nunca veio. Falou agora assim, eu me choquei, como você falou. Mas nunca veio que eu tivesse assim, digo, ó, eu vou te matar, eu vou me matar. Ali a gente aceitou. A gente chegou ali e aceitou. Né? Porque naquele contexto era Eu fui sincero, eu vou fazer isso, você vai fazer isso. Não, olha, eu não sou chocada com essa questão de matar, não. Mas nunca veio. Provavelmente deve ter matado muito, e nessa vida também eu compreendo que ainda sou tão, que dependendo do que você fizer, provavelmente eu mato nessa também. Mas Ó, só vem imagine só vem assim, é traição. Assim, eu tô querendo dizer. não é que eu estava num jogo. Eu entendi. Ela é equânime, tá certo? Ela traz
trata os desiguais pelos desiguais. Ela dá a quem tem mais menos e dá a quem tem menos mais, para deixar todo mundo igual. Assim eu estou indo. Ela vai tratar dessa forma. Certo. Entendeu? Então, se você tem mais conhecimento, ela lhe dará menos oportunidades e menos condolescência para você. Tá certo? Se você tem menos, ela é mais condolescente, ela é mais amena, ela lhe ajuda mais para tornar o peso da balança igual. Ela não pode cobrar todo mundo igual. Tá? É uma Então, moeda que é ajuda. Que está aí para ajustar. Talvez correto. Ajustar. Justamente. Então, ela não pode dizer que uma pessoa que fala, tá certo, de extrafísico, que acredita na vida extrafísica, que sabe de uma continuidade disso, daquilo, outro, que pega uma arma e mata alguém. Tá? Na realidade, ela não vai nem permitir você sentir isso muitas vezes, dependendo do grau de compreensão da pessoa. Enquanto que outro que nada sabe disso não tem direito. Está no mundo dele. Mas quando você fala saber, é aquele saber dentro, não é? Não, é o saber da pessoa, interno, tá entendendo? Saber que Correto. envolve mais do que conhecer o fato. É o Justamente. saber de Veja só. que você já sabe quem é. Pega um exemplo claro, vamos pegar nosso momento atual. Quantos, tá certo? Quantos se incomodariam, tá certo? Ou se incomodam com a maioria das situações que a gente está aí fora? Tá complicado. E nós acabamos... Não, de tudo. Da violência, da morte, da roubalheira e tudo mais. Quantos de nós nos incomodamos com isso? Pouquíssimos. Tá? Se não, quase ninguém. É 1% e olha. Nós estamos muito... Agora, nos incomodamos quando isso afeta alguém que está próximo de nós. O filho, a mulher, a nós mesmos, a isso nos incomoda. Está entendendo? Agora, nós chegamos, no início, nós chegamos a observar e concordamos, que eu acho que eu notei de vocês, que a nossa sociedade ela é patológica, ela é doentia e ela é assediadora entre si. Isso era para causar um maior desespero em nós. Chegamos a saber que ela é mentirosa, que existe uma distinção da nossa verdade para o que nós somos enorme. Existe um fosso aqui. Esse fosso, por si só, já determinaria uma agonia e um mal-estar interno da nossa consciência para as nossas emoções imenso para tomar soluções, tomar resoluções, para modificar essas coisas. Se isso ainda não existe em nós, é porque não existe ainda a maturidade da compreensão, o processo de tudo isso que nós fazemos, não foi elaborado suficientemente na nossa consciência para que isso se expresse através de uma cobrança interna. Somente isso. Na hora que essas coisas começam a aparecer, e aí existe um monte de doenças que cobrem um monte dessas coisas que as pessoas não querem verem, tá? Não querem ver. O que é que acontece com isso? Aparece depressão, aparece angústia, aparece síndromes de bipolaridades, aparece esquizofrenia, que é o sintoma maior dessa distância entre o saber e o fazer, em várias séries X. Então aparece tudo isso aí. Aí as pessoas justificam como doenças. Mas é simplesmente o que é um desalinhamento dessa consciência com o seu saber cósmico para a sua manifestação. Ela não se permite mais. E aí o cosmos começa a trancafiar, porque o que existe na realidade não é somente a nossa cadeia física. Essa cadeia física está muito mais nesse corpo aqui, onde ele diz, ó, começa a prender o bichinho ali, que o bichinho não quer aprender, aperta mais, para que possa realmente saber o que fazer. É isso que acontece. Sabe? Aí nós vamos sendo presos, limitados, vamos perdendo as habilidades, e aí é onde nós vamos ver as nossas habilidades mentais, as nossas habilidades emocionais, passando por processos outros, para nos reeducarmos e manifestarmos aquilo que nós deveríamos manifestar. Não deixar nunca de vir. Hein? Não deixar nunca de vir. Não, veja só, deixa, porque a questão é o seguinte, você começa a alinhar, a coisa não é tão difícil. Mas quando você fala desse tipo de alinhamento em relação à sociedade, é mais complicado, porque seria você atuar de forma diferente na sociedade. Sim, e tem É que ser. esse incômodo que você diz, quanto nos incomodamos? O incômodo não é nada, porque esse incômodo não transforma a minha vida. Eu continuo indo trabalhar, fazer minhas coisas, preferir. Tem Jesus Cristo. Não, tem outras pessoas que, além de ser Jesus Cristo, já está bem além do que a gente só faz ver e comentar. Então passa adiante. Passa adiante.
passinho desse tamanho. Sim, mas tá. Por isso que faz a gente ficar muito sem fim. Não, mas tem uns que a gente é esse passinho pequeno, não precisa dizer se É, passo não. rápido, mas pelo menos faço o passinho. Mas tem gente que todos, usa não, consenso do porque passinho. assim que você está falando, aí eu imagino, por exemplo, um Chico Xavier. Não pode ser. Aí a vida que ele viveu é completamente diferente de todas as outras que você olha. Que na verdade a gente devia estar todo mundo aqui, que já sabemos um pouquinho a mais, já se encaminhando para aquele estilo. Sim, mas acontece o seguinte, Mas eu tô só no passinho, ele já estava no passão. Chico Eu tô no Xavier, passinho mais simples, você não há está 300 anos antes foi uma rainha e louca. É doido. Ele deve Maria ter louca. Nessa parte aí eu não cheguei para. Então, como ele conseguiu mudar? Como ele conseguiu mudar? Pois é, bom, mas vejam só, independente disso, o importante é nós observarmos que existem essas distâncias, nós temos nossas incoerências, somos todos, né? Vivemos nessa grande mentira muitas vezes, e o importante é observarmos que quando esses incômodos aconteçam, possamos procurar solucioná-los da melhor forma possível, né? Tomando essas posturas, compreendendo de que nossa ética, por menor que ela seja, por mais suja ou misturada aí que os homens façam dela e procurem assim, vamos dizer, como é que a gente pode dizer, sujar a imagem, né, desse processo, dessa cosmoética, a cosmoética sempre agirá da melhor forma possível por todos nós. O ideal é que possamos nos encontrar nessa resolução de quando estivermos com o outro, observarmos nossa intenção, fazermos o melhor que pudermos para que possamos abrir também as melhores consequências disso aí, dentro desse processo. Por quê? Acima dessa ética, e é aí onde está o grande segredo da vida, tá? Acima de qualquer ética, a cosmoética prevalece. E é aí onde você muitas vezes vai ver que está enrascado num monte de problema, com um monte de coisa, e de repente a coisa vai... e as coisas se solucionam. E você diz, pô, e onde foi que aconteceu? Sabe? Alguém aparece, alguém soluciona, você não sabe de onde. Isso é a cosmoética em seu proveito. É ela agindo acima da ética humana. É ela agindo acima de qualquer coisa que esteja aqui, que o homem esteja dizendo, não, é assim, ela vai lá e resolve. Você pode observar isso, e muitas vezes as pessoas acham que isso é ridículo dizer isso, mas é verdade. Você passa numa rua, o cara está ali para roubar e matar. Você passou, você olhou na cara dele, ele olhou para você e não fez nada com você. O outro vinha atrás, tá certo? Você chegou no poste ali, quando olhou ele estava roubando e matando o outro. E você diz, meu Deus, o que foi que aconteceu? Eu acabei de passar ali, não aconteceu comigo. Isso é o prol da cosmoética. Você não merecia passar por aquilo. Tá? Não estava vibrando, não tinha grandes repercussões naquele processo. Aí a coisa pega o outro que tem. É essa desigualdade, tratando os desiguais desigualmente, que a cosmoética faz e dá aos iguais o direito de se cobrarem e os diferentes não. Então esse processo existe dessa forma, tá? E nós temos que compreender e procurar fazer o melhor, porque quanto mais melhor as coisas nós tomarmos com resolução e fizermos elas, tá certo? Elas nos trarão consequências melhores. Agora, óbvio, temos os nossos entraves, do nosso passado ignorante e muitas vezes corrupto, tá? Que trouxemos para o presente para também permear esse aprendizado. Então, essas coisas elas são mediadas diante de um ponto único, chamado intenção. Do mesmo jeito que nós temos vários vírus e bactérias no corpo que esperam um momento para nos acabar e destruir esse corpo no seu momento propício, tá certo? A nossa intenção revela o nosso processo cosmoético, onde nós podemos destruir esse passado de ignorância e de erros que nós tivemos para construir algo diferente. Agora, existe um momento, existe em todos nós um detonador. Esse detonador se chama o limite da nossa maturidade consciencial. Na hora que chega, que alcança o seu limite de maturidade, que a natureza diz, rapaz, já era para ter aprendido, pode ter certeza, a dor chega, o momento chega e você vai ter que aprender de uma forma ou de outra. Então, veja qual é a melhor forma de aprender. Aí nós temos aqui, para nós podermos concluir, a definição de ética, né, que é a parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam, orientam o comportamento humano, refletindo especialmente a respeito da essência das normas, valores, prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social.
Aí nós temos normas, valores, predições e exortações, presentes em qualquer realidade, foi isso que nós discutimos aqui, e que não aconteça isso, né? Nunca seja tarde aí para que nós possamos mudar a nossa ética, transformando ela cada vez mais numa cosmoética. Então, o que seria a cosmoética? A cosmoética pode ser comparada com a ética humana, entretanto, ela é superior em todas as suas normas para a consciência. Superior. Tá? Sempre pega a ética. Se disser o sinal é vermelho, é para passar, imagine 2 vezes a atenção que você tem que ter para não atropelar um pedestre que está passando ali. Então ela é sempre superior. Nunca ela é inferior a esse processo aí. E a cosmoética é a ética que vigora como padrão de comportamento evolutivo, universal, multidimensional, além dos princípios, né, da nossa moral social, humana ou intrafísica. Ou seja, ela está além disso, ela não quer saber disso. Ela está sempre além, dentro desse processo. Até porque se não fosse quando a gente encontrasse com estrangeiros, ia ficar meio complicado. Se fosse só para relacionar-se com a ética, ficava complicado. Porque tem coisas aceitáveis para eles que são inaceitáveis para a minha cultura, para o meu gênero. Pronto, você começa Um árabe, por exemplo, é difícil de eu pagar um homem desse. Pois é. Vai dentro. Você vai compreendendo isso daí, você vai compreender justamente aquilo que eu disse a você. Ela trata os desiguais iguais, todos estão relacionados no seu padrão de frequência igual, onde eles vão se tratar igualmente, tá certo? Dentro do seu processo. E é por isso que você, ao invés de nascer lá, nasceu aqui, para aprender alguma coisa, tá certo? E talvez suas cobranças de lá tenham algumas coisas a ver com os seus processos necessários de serem trabalhados. Então, isso é todos nós nessas relações. Tá? Gente, muito obrigado, tá certo? E que possamos ser mais épicos para chegarmos à cosmoética.